Olá, olá, meus queridos amigos, tudo bem? Mais um episódio do Café com Bola para você, para a gente falar do nosso futebol. Fim de semana começou com jogos emocionantes, né? Um domingão de muita bola rolando e vai terminar hoje à noite com o Sport enfrentando o Palmeiras 7 da noite lá no Allianz Parque em São Paulo. Falar dos jogos de ontem, né, que movimentaram tanto o futebol pernambucano. Falar primeiro do Santa. O Santa que ontem enfrentou o time do Altos. Sinceramente, cara, vamos bater palma, aplaudir, porque o Santa conseguiu a vitória. E é difícil, pô. A situação muito dura, né? Tanto tempo sem jogar as divisões melhores, uma história de queda nos últimos anos. Então você chega num momento desse com uma pressão enorme. Era muito mais importante para o Santa, né, conseguir o acesso do que para o Altos. Não pelos jogadores em si, pela luta, que a luta se equipara, mas pela importância do que é o Santa Cruz e a importância do que é o Altos. A pressão que vive o jogador do Santa é surreal, pô, um gigante que está adormecido na Série D. O Altos jogou um grande futebol, fez um grande trabalho, é de se elogiar até a fase que chegou, mas não chega a ser uma decepção, porque perder para o Santa numa situação dessa nos pênaltis não foi nada de outro mundo. Acho que o Altos fez um grande trabalho, né? Foi, para mim, eu disse até que era melhor do que o time do Santa. No primeiro jogo foi melhor. No jogo de ontem, eu acho que foi um jogo onde os dois estavam com medo de perder. Então os dois se. Não é medo, os dois se precaveram para não perder, né? Então o Santa e o Altos praticamente anularam as forças um do outro. O Altos não deu um chute no gol. A única chance do Altos que teve praticamente foi um cruzamento que o atacante do Altos quase chega na bola, mas o Eurico foi muito bem, chegou antes, travando com ele e jogou para escanteio. Foi a única chance. Do lado do Santa, teve a cabeçada do Balotelli na trave, bola parada, que estava sempre um tumulto ali no primeiro pau, porque todo mundo sabe que a jogada de saída do Santa é uma raspadinha ali no primeiro pau, ou do William Alves, ou do Balotelli, ou até mesmo do Eurico. E aí o Balotelli deu uma raspadinha, a bola bateu na trave, foi a grande chance do Santa, além da falha na saída do time do Altos, que entregou a bola para o Renato, e o Renato entrou sozinho, o zagueiro tentou chegar, ele tirou o zagueiro, e ao invés de tentar fazer o gol, ele acabou tentando cavar a penalidade, se jogou, e o juiz não caiu na dele, deu um amarelo para ele, mas o Renato perdeu uma grande chance. Se o Renato pega a bola e diz, eu vou fazer o gol, ele faz. Mas ele pegou e sentiu a dúvida, a incerteza, o zagueiro veio, o zagueiro chegou, ele deu um tapa na bola, não sei se ele deu um tapa forte demais, e aí porque tinha perdido o domínio da bola, acabou se jogando, mas o fato é que ele perdeu um gol que estava muito mais para ele, o zagueiro estava muito longe dele. E o Renato tem capacidade, tem qualidade para fazer esse tipo de gol. Então acho que foi uma falha enorme do Renato. Podia ter matado o jogo ali, já era perto dos 30 minutos do segundo tempo. Era hora de fazer o gol e matar a partida. O Renato não fez, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Rock Kennedy foi espetacular. E olha que a partida do Rock Kennedy não é que tenha sido uma partida ruim, ele fez uma boa partida, defendeu bolas importantes. Só que ele ainda estava inseguro em algumas bolas. Teve algumas bolas que ele soltou, teve uma que ele soltou que ele quase faz o pênalti no rebote. Né? Então, assim, ele ainda não é aquele goleiro, na minha visão, que está pronto para defender. Mas, por outro lado, não dá para cobrar isso dele. Né? Ele foi espetacular nos pênaltis, fez 3 defesas fantásticas e colocou o Santa Cruz no segundo mata-mata. Né? Tá entre os 8 melhores da Série D do Campeonato Brasileiro. Você imagina aí, né? 64 clubes, o Santa está entre os 8. Então, falta um mata-mata só para tentar conseguir esse acesso. O Santa não fez um grande jogo, mas marcando foi um jogo muito bom. A Pontes do Alto, que é um time que é forte em casa, não conseguiu criar absolutamente nada dentro do jogo. Então, defensivamente o Santa foi bem, ofensivamente não foi bem. Não funcionou o William Júnior, não funcionou as beiradas com o Renato, com o Giovani, né, com o Thiaguinho. O Giovani entrou depois. Thiago Galhardo muito menos, saiu do jogo apagado, não fez nada a partida inteira, nenhum pivô, não conseguiu fazer absolutamente nada. E o Santa viveu aí da parte defensiva e da bola parada, né, com o Balotelli que acertou o travessão. E a falha da saída do Altos, que deu a bola para o Renato fazer o gol, ele não conseguiu fazer. Mas o Santa, para mim, não fez uma grande partida, não. Agora, jogando lá dentro é meio complicado. Agora, os 2 jogos serão contra o América de Natal. O América de Natal joga e deixa jogar. O América de Natal joga numa arena, então o Santa vai jogar numa arena. O gramado ontem foi horroroso, incrível, típico de Série D, futebol raiz. Né? Mas agora serão 2 arenas, jogo lá, jogo cá. Meu primeiro jogo na Arena Pernambuco. Né? E aí fica a esperança de que tenhamos um futebol melhor. Mas nessa fase, não precisa jogar bom futebol, precisa classificar. E o Santa conseguiu fazer isso. Deixou a desejar? Não, porque classificou. Mas se for para analisar o futebol do Santa não foi brilhante. Contra o América de Natal, a expectativa de casa cheia na Arena, a expectativa de casa cheia também em Natal. Primeiro jogo aqui,
deve ser ou na sexta ou na segunda, porque tem jogo do Náutico no sábado marcado para as 17 horas, nos Aflitos, e tem jogo do Sport marcado para as 20h30 no domingo, na Ilha do Retiro. Então a tendência é puxar para sexta ou segunda, como assim foi feito, com mais chances para segunda-feira, porque ficaria um prazo mais reduzido se marcar na sexta-feira. Eu acho que o ideal mesmo era botar no sábado, mas eu acho que não vão bancar isso não. O Náutico joga às 17 nos Aflitos, bota às 20 lá na Arena Pernambuco, dá para fazer, não tem nenhum problema. No domingo, algumas pessoas pensaram em colocar, o Sport é 8h30, bota às 16 horas na Arena, mas eu realmente não mexeria com as duas torcidas de Santa e Sport no mesmo dia com futebol em Pernambuco não. Mas no Náutico, no sábado, eu colocaria, eu acho que são duas torcidas que não têm um histórico de violência tão grande, as duas juntas. Eu acho que Sport e Santa tem mais histórico de violência, então eu colocaria esse jogo para o sábado. Mas acho que não vão colocar na segunda-feira, é o mais esperado, até porque já teve a experiência de uma segunda-feira e funcionou, né? O torcedor foi, embora tenha sofrido muito para voltar para casa e para chegar, mas o torcedor foi para o jogo e o torcedor do Santa vai. Pode marcar qualquer dia que ele vai estar lá presente, na minha visão, sem dúvida nenhuma, no fim de semana. É isso, o Santa conseguiu um grande jogo, uma grande vitória. Não gostei do discurso do Marcelo Cabo quando acabou o jogo. Acho que o Marcelo Cabo disse que o Santa fez uma grande partida, mas eu acho que ele quis se referir justamente à entrega. Porque em termos de futebol, o Santa não fez uma grande partida. Talvez defensivamente, mas ofensivamente não fez. Então, não gostei do discurso do Marcelo Cabo. Acho que o Santa vai ter que jogar um pouco mais. Agora é o América de Natal. O Santa vai ter que aumentar o sarrafo e jogar um pouco mais. Porque o América joga e deixa jogar. Então não é só se defender. Não dá para ir para a Arena das Dunas e só se defender. E mais, o Santa vai precisar fazer o resultado jogando em casa. O Santa não fez o resultado jogando em casa contra o Altos, vai precisar fazer com o América de Natal. Um duelo duro, já se enfrentaram na primeira fase, não foi nada fácil, mas acho que o Santa tem grande chance de conseguir o acesso. Hoje tem Sport Palmeiras se enfrentando no Allianz Parque em São Paulo. O que esperar desse jogo? Se você for pela lógica, dá Palmeiras, mas é futebol, tem que jogar. Né? Então o Sport tem que dar o seu máximo, como vem fazendo na era Daniel Paulista. Se o Palmeiras também der o seu máximo, o Palmeiras vai ganhar o jogo. Mas se o Palmeiras não der o seu máximo, o Sport pode aproveitar a brecha como aproveitou com o Grêmio. Né? O Grêmio não jogou tudo que sabia, ou tudo que deveria. O Sport foi lá e conseguiu fazer o gol e ganhou o jogo. É mais ou menos a mesma expectativa que eu espero hoje. Só que eu acho que o Palmeiras joga muito mais bola do que o Grêmio. E a tendência é o Palmeiras vencer o jogo de hoje. O Palmeiras é favorito sim para essa partida contra o Sport na noite de hoje. Fim de semana ainda teve mais outros jogos. O Náutico conseguiu um empate com o São Bernardo jogando fora de casa. O Náutico está jogando ali para ficar na segunda, terceira colocação. Né? O empate foi um bom resultado. Falta mais um jogo para terminar a primeira fase, depois mergulhar firme e forte aí no quadrangular final. Mas foi um bom resultado. Segurar o São Bernardo lá não é fácil. O São Bernardo é um bom time, está brigando pela parte de cima também. Então acho que foi um bom resultado. Lamentar o rebaixamento do Retrô. Né? O Retrô foi rebaixado matematicamente esse fim de semana. Incrível. Eu estava conversando hoje com o Ricardo Rocha Filho, que para mim foi a maior tristeza. Não é tristeza, é uma surpresa. Surpresa. O Retrô ter sido rebaixado. Porque depois que fez tudo ano passado, eu não esperava que o Retrô subisse não, mas também não esperava que caísse não. Esperasse que ficasse meio de tabela. Né? Sempre faz bons times. E o Retrô fez um time horroroso para esse ano. Né? O time tem 7 gols marcados. Né? São quantos jogos na Série C, meu Deus? São 19 na primeira, 19 na segunda. É isso mesmo? 38 jogos não, né? Não, são 19 jogos. 19 jogos. 7 gols marcados, 19 jogos é muito pouco. Né? 18 jogos vai fazer o último jogo na próxima rodada. Então fica aí a decepção do Retrô nessa temporada. E o Central fez uma brilhante campanha, espetacular. Faltou um pouco mais de sorte também, um pouco mais de qualidade. Né? Perdeu um gol no finalzinho ali, o goleiro Jean, que foi do Náutico, que foi do Retrô, fez um milagre na cabeçada do Moacir. O jogo ia levar para os pênaltis, já que o Central precisava vencer. Não venceu, terminou empate e o Central eliminado. Mas a palavra de ordem para o Central é parabéns. Parabéns ao Leandro Senna, aos dirigentes, à torcida. Mais de 12 mil torcedores do Central estiveram presentes, então não dá para lamentar não. O Central se lamenta porque queria o Central mais longe, mas fez uma brilhante campanha, sem dúvida nenhuma, a patativa do Agreste. Essas foram as principais emoções do fim de semana esportivo. A gente vai falar muito mais sobre futebol, tanto na Hits, segunda a sexta, 7 às 8 da manhã, 18 às 19, lá na 103.1 ou hitsrecife.com.br, ou então amanhã a gente se encontra aqui no meu canal Júnior Medrado TV. A gente se encontra
no destaque da rodada, quando a gente vai falar com o Marcos Leandro, com o Edson Júnior e com toda a equipe sobre a rodada do futebol pernambucano. Um abraço, gente. Aproveite e se inscreve no nosso canal Júnior Medrado TV e compartilha com os amigos aí. Eu preciso da sua ajuda para que a gente possa fazer um trabalho bacana para vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau!